Pastor amado, contempla-nos aqui. Concede que sejamos um corpo só em Ti. Com penas e malícias de nós bem longe vão. Nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por santo e forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com terna compaixão. Jesus suavemente ensina-nos a amar e faz-nos bem dispostos também no perdoar. Ó, quanto carecemos do auxílio do Senhor, unidos suplicamos a Ti por esse amor. Senhor, se a igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá. E o mundo em nós, teus filhos, então distinguirá. Olá, bom dia. Eu sou o pastor Maicon Ogliari, aqui da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana, em Capanema. Chego até você nesta manhã para celebrarmos este culto online. Ainda não podemos se reunir presencialmente, mas cremos que num futuro breve, Deus assim permitirá. Eu quero saudá-los nesta manhã com um texto do Evangelho de João, capítulo 10, verso 14, onde Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Todos nós temos um único pastor verdadeiro, e esse pastor é o próprio Jesus Cristo. Ele nos conhece, mas também nós o conhecemos. Deus, Ele conhece os nossos corações. Ele sabe do que nós precisamos, mesmo que às vezes nós tentamos usar máscaras, mas Deus sabe o que se passa aqui dentro. Nós também deveríamos conhecer a voz do Mestre, ouvir o que Deus nos diz, para que nós não sejamos enganados por qualquer um que queira se colocar no lugar de Jesus Cristo, ou qualquer um que queira se colocar no lugar de Deus na nossa vida. Às vezes, esse papel é ocupado por nós mesmos. Por isso, meus amados, que ouçamos a voz do bom pastor, o próprio Jesus Cristo. Nós aqui se reunimos como Igreja de Jesus Cristo, para celebrarmos este culto em nome do Trino Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu ainda quero ter um momento de oração com vocês, um momento de confissão, assim como você está aí na sua casa. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e confesse os seus pecados a Deus, porque Deus se alegra em ouvir quando nós se colocamos com o coração quebrantado e arrependido. Oremos. Ó Deus amado, como igreja cristã, nós queremos se colocar na Tua presença, ó Deus. Pedimos, ó Senhor, que Tu derrame a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tu conheces tudo o que nós temos passado e também todas as dificuldades, às vezes a nossa falta de fé, como também os nossos pecados.
às vezes em pensamentos, às vezes em ações ou em atitudes que nós poderíamos ter feito em relação ao próximo. Por isso, Pai, nós queremos te pedir perdão, Deus, porque nós pecamos contra ti, às vezes contra a nossa família também e até contra nós mesmos, ó Senhor. Por isso, ó Deus, vem com a tua graça sobre nós e que a tua piedade nos alcance. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós te pedimos. Amém. Meus amados, a palavra de Deus nos diz em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, mediante a confiança que a palavra de Deus nos dá, eu vos afirmo que os nossos pecados estão perdoados, em nome do Trino Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero deixar um hino com vocês e após este hino nós partimos para a pregação da palavra de Deus. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu lar, meu obrigado, que em amor tens abençoado, graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças e no mau momento, és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a ti servir e somente a ti seguir. Quero compartilhar com vocês o texto previsto para a pregação de hoje. Ele é do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47. Passo a leitura. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam um pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Até aqui as palavras para a pregação. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Meus amados, não poderia haver um texto mais apropriado para a situação que nós estamos vivenciando. Esse texto não foi escolhido ontem para que nós possamos falar sobre ele aqui hoje. Ele já está no calendário litúrgico de todas as igrejas cristãs há muito tempo. E esse aqui é um texto que fala como viviam os primeiros cristãos. Se a gente seguir o livro de Atos, no capítulo 2, desce o Espírito Santo. O Espírito Santo vem ao mundo habitar com as pessoas. O Espírito Santo é a promessa do próprio Deus. Ele quer estar conosco. E esse Espírito Santo vem a fazer a obra no meio daqueles que são cristãos. A igreja cristã aqui, ela vive de um modo muito peculiar. Quando nós olhamos e lemos esse texto, às vezes nós possamos pensar, mas será que é possível viver dessa forma? E eu digo a vocês que é sim. Quando nós olhamos mais para o que Deus nos deu, do que apenas para o que nós temos ou que deixamos de ter,
Isso é possível sim. Esse texto ele vai além de nós mesmos, além dos muros e das paredes da nossa própria igreja. E ele nos ajuda a vislumbrar a eternidade, nos ajuda a vislumbrar o amor de Jesus Cristo, que vai muito além de nós mesmos. Lutero, o reformador da nossa igreja, afirma que é na pregação da palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações que se reconhecem a verdadeira igreja de Jesus Cristo. E eu pergunto, como igreja cristã, será que nós temos vivenciado essa realidade do ser igreja? Porque a Bíblia, que o mundo aí fora vê e ouve, é a vida da igreja, é a vida daqueles que fazem parte desta comunidade. No versículo 42, diz que "e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos." E o que é o ensinamento dos apóstolos, senão a própria Escritura, senão a palavra de Deus? Nós não somos igreja pelo que eu e você queremos, nós somos igreja pelo que a palavra de Deus nos orienta. E aqui nós temos um mestre, um bom pastor, conforme o versículo de saudação nos disse, e esse bom pastor quer nos orientar. Tudo o que nos move e que nos ajuda a se organizar como igreja vem da palavra de Deus. Eu e você precisamos desta palavra também para guiarmos as nossas vidas. No versículo, seguindo o versículo, e ele fala ainda que esses primeiros cristãos, eles viviam em amor, eles amavam uns aos outros, eles eram pessoas muito diferentes. Os discípulos de Jesus Cristo eram pessoas de muitas etnias, muitas nacionalidades, pessoas de culturas diferentes, classes sociais diferentes. Mas ainda assim, a palavra de Deus os reunia e o amor estava entre cada um deles ali. E a nossa igreja, a nossa comunidade, será que nós temos experimentado desse amor uns pelos outros? Quando nós, há um tempo atrás, ainda se reuníamos na comunidade, como que nós olhávamos as pessoas que ali estavam? Com amor, com cuidado, com zelo, com alegria? Ou às vezes com menosprezo, inveja, falatório? Porque se é desta maneira que nós se reunimos como igreja, eu digo a vocês que nós estamos muito longe daquilo que Jesus Cristo quer do seu corpo. A palavra de Deus vem para transformar a mim e transformar você. E se essa palavra não nos leva a amarmos uns aos outros, a perdoarmos e enxergarmos naquela pessoa que é diferente de nós, um irmão, ali tem algo de errado. Que essa palavra nos ajude a reconhecer que o irmão está naquele que é diferente de mim. E a palavra de Deus quer nos ajudar a aprender, a respeitar, a cuidar e amarmos uns aos outros, mesmo diante das diferenças. E o texto segue: eles partiam o pão juntos e faziam orações. O que é o partir do pão, se não é a própria ceia do Senhor, para lembrar da morte e também do sacrifício de Jesus Cristo em relação a todos nós? Mas aqui nesse texto ele tem uma outra característica. Ele não envolve apenas um ato, um momento, mas ele tem a ver com o alimento diário de cada um de nós. Nós temos alimentado o nosso corpo, Deus assim tem nos abençoado com alimentos. Mas e como que nós temos alimentado o nosso espírito e a nossa vida de fé? Porque é necessário que nós façamos isso. E não vai ser apenas aqui dentro da igreja, quando nós se reunimos em culto. Essa pandemia revelou uma outra esfera da vida de fé, que tem a ver com o culto dentro das nossas casas. E é ali que o verdadeiro culto começa. Nós precisamos sair diante de tudo isso muito mais fortes, porque Deus, Ele quer nos ajudar, mas também Ele quer que nós vivamos uma vida de fé, de integridade e de verdade. Nós não podemos viver a nossa vida de fé e sermos igreja de qualquer maneira. Igreja de Jesus Cristo é a igreja que se reúne em torno da palavra, no amor, no cuidado uns com os outros. Senão a gente é apenas um clube, nós temos apenas sócios, no qual nós pagamos para receber algo. Não é dessa maneira na igreja. Na igreja, nós ofertamos e contribuímos como oferta de amor pelo que Deus tem feito na minha e na tua vida. Não é uma obrigação. Cada um deve contribuir segundo aquilo que tem no seu coração.
mas como oferta de gratidão, com alegria. E Deus assim também vai nos abençoar. Ainda, o texto diz que além de eles partir o pão juntos, eles faziam orações. Quando você ora na sua casa, você se lembra de orar? De agradecer a Deus por aquilo que está na sua frente antes de comer? Ou você chega já tão apavorado, a rotina do dia a dia já está tão corrida, que você tem que logo engolir rápido para já sair correndo? Eu digo a você, calma, pare, olhe para quem está diante de você na mesa, agradeça por aquele momento junto com a sua família, por aqueles alimentos que não têm faltado na sua casa. Agradeça porque Deus ali quer estar junto com você também. Ore, agradeça a Deus, porque isso também envolve a nossa vida de oração. Um último aspecto que eu gostaria de destacar, o versículo final, que diz: toda essa igreja louvava a Deus por tudo o que eram, e todo o povo os estimava. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Igreja de Jesus Cristo não é a igreja apenas para nós mesmos. A igreja de Jesus Cristo precisa ir além. Ela precisa falar ao mundo dessa boa nova do Evangelho. Não foi à toa que essas pessoas viram em Jesus Cristo algo muito maior do que o que elas tinham. Elas queriam viver essa eternidade em Cristo Jesus. Elas estavam na iminente volta de Jesus Cristo e elas criam que ali Jesus haveria de vir buscá-las. Se a gente acompanha a história da igreja cristã, a gente percebe que logo muitos foram martirizados. Muitos morreram por causa da sua fé. Muitos tiveram as suas vidas ceifadas por não negarem a sua fé em Jesus Cristo. Hoje em nosso país nós temos uma ampla liberdade religiosa, mas às vezes essa ampla liberdade nos dá uma liberdade que nos leva para muito longe de Deus. Eu vou para a igreja quando eu quero, quando eu preciso, eu vou lá. Quando Deus nos envia o seu Espírito Santo, Ele envia para nos transformar, nos edificar, mudar a nossa vida. E isso é o que o Evangelho faz. Ele transforma a nossa vida. Ele nos ensina a se amar, a perdoarmos uns aos outros, a olharmos as necessidades do próximo, a vivermos uma vida de gratidão, a ajudarmos uns aos outros. Não é uma vida centrada em si mesmo, é uma vida que olha além, é uma vida que vai além dos muros da nossa própria igreja. É uma igreja viva, que assim Deus nos ajude, irmos muito além do que eu e você podemos ir. Que Deus nos ajude com esta palavra, a ficarmos firmes na centralidade do Evangelho e da boa nova da salvação em Jesus Cristo. Que Deus assim nos ajude. Eu ainda quero ter um momento de oração com vocês. Oremos. Ó Deus amado, Pai de misericórdia, nós queremos chegar na Tua presença e também Te louvar e Te agradecer por este momento de culto. Obrigado porque Tu és um Deus que envia o Teu Santo Espírito para que nós possamos viver em novidade de vida. Que Tu venha nos ajudar em meio a tudo isso, a olharmos além de nós mesmos, a irmos além das nossas próprias dificuldades e que assim nós possamos viver a realidade da salvação. Também queremos deixar diante de Ti todas as coisas que nos preocupam, a falta do trabalho, às vezes a dificuldade com as doenças, a preocupação, Senhor, que Tu nos dê da Tua paz e também, Senhor, que toda a realidade da Sua salvação nos alcance nesse momento, para que nós possamos, ó Senhor, se unir e também se ajudarmos neste momento de dificuldade. Nós assim, Senhor, colocamos tudo diante de Ti, na oração que Tu nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amados, convido a vocês estenderem as mãos para estar recebendo da bênção do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê da sua paz. Um abençoado domingo a cada um de nós e que Deus assim nos acompanhe nesta semana. Um forte abraço aqui do Pastor Maicon. Tchau, tchau. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Homens, tudo que há em mim quero te ofertar,